Desde que eu postei o vlog da minha cirurgia de estrabismo aqui no YouTube, eu tenho recebido diversas perguntas e hoje eu vou responder algumas delas. Está no ar o Esdras Responde, primeiro episódio. Ei gente, eu sou Esdras Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente compartilha um pouco sobre autoestima, sobre emoções, tudo aquilo que envolve a nossa saúde emocional e eu também compartilho aqui um pouquinho da minha vida, das minhas conquistas. Uma dessas conquistas que eu compartilhei por aqui foi a minha cirurgia do estrabismo, a tão sonhada cirurgia do estrabismo e que hoje não, na verdade já tem quase uns 10 meses, aconteceu, graças a Deus. Eu postei o vlog da cirurgia, inclusive, aqui no canal, desde então eu tenho recebido diversas perguntas, tanto aqui no YouTube quanto também no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, é @EsdrasNascimentoOficial, tem o link aqui também na descrição. Vamos lá então responder a essas perguntas. Quero já também antes aqui te lembrar de se inscrever no canal. Clica no botão vermelho inscrever-se aí e ativa o sininho para receber os novos vídeos que vão sair. Tem novidade chegando demais e se você ainda não faz parte da nossa família aqui, vem fazer parte da família. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, falta um pouquinho e estou preparando uma surpresa, uma comemoração muito especial para celebrar este momento. Mas vamos lá para as perguntas? Nesse episódio eu vou responder as perguntas que eu recebi no próprio vídeo, no próprio vlog da cirurgia. Inclusive, se você não viu ainda, só clicar no card aqui em cima e lá assistir, tá bom? A primeira pergunta é da Franciane Capimbel. Não sei se eu falei certo, tomara que sim. Ela diz assim, ó: Oi, como estão os seus olhos? E tá aqui, ó, os meus olhos, graças a Deus, hoje perfeitos depois da cirurgia, né? Eu, graças a Deus, assim, já acordei da cirurgia com eles super alinhados, super certinhos. Inclusive, se você quiser ver no vlog, quem viu, né, lá no vlog da cirurgia, viu que eu já acordei da cirurgia e já saí tudo mais, assim, mesmo com eles vermelhos, né? Porque não tem jeito, é pós-cirúrgico, né? Mas eu já acordei com eles retinhos. Eu tava com expectativa deles ficarem um pouco para fora, sabe? Porque isso é muito comum, inclusive, em cirurgia de estrabismo, porque aí na recuperação, assim que as coisas vão se ajeitando, eles vão alinhando novamente. Às vezes tem pessoas que demoram 2 meses para ficar alinhado. No meu caso foi até surpresa para mim, sabe? Eles já saíram retos os dois, tudo certinho e tá aqui, graças a Deus, tudo certo também. A segunda pergunta é da Amanda Soares, que diz assim: que lindo você ficou. Muito obrigado, Amanda. Me tira uma dúvida. Quando você se olhava no espelho, seu estrabismo persistia ou você conseguia olhar normal? Olha, persistia, sabe? Na verdade, eu tive estrabismo depois de 18 anos, então ele foi começando a entortar. No início, assim, alguma posição que eu fazia com a cabeça, por exemplo, eu fazia muito assim, sabe? Quando eu olhava assim, como se eu estivesse olhando para cima, os 2 olhos ficavam retinhos, super certo, sabe? E também quando eu estava próximo, quando eu estava vendo de perto. Então, às vezes na selfie, por exemplo, tipo assim, né? Eu olhando de perto, fazendo a selfie, tava tudo certinho, o olho ficava reto. E a distância, às vezes ele piorava. Mas isso foi intensificando, sabe? Então ele foi entortando. Com o tempo eu já não consegui mais deixar ele ajustar a um jeito que ele ficasse retinho mais, sabe? Ele já ficou torto mesmo. Essa agora é a pergunta que eu mais recebo, sem dúvidas. Tem vários e vários comentários, inclusive vários e vários directs. É praticamente todo dia que eu recebo. Podem continuar mandando, tá bom? Não tem problema não, eu tenho o maior prazer de responder. Mas sem dúvida essa é a pergunta que eu mais recebo. Inclusive eu selecionei aqui a do Marcelo Silva, que ele disse assim: Oi irmão, deu tudo certo. Quanto foi, amigo, essa cirurgia? Mas tem muitas e muitas perguntas, sem dúvida é a pergunta que eu mais recebo. E para surpresa da maioria de vocês, eu não paguei nada pela cirurgia, nem pela cirurgia, nem pelas consultas, nada do procedimento, não paguei nada. E já linkando aqui com outra pergunta que foi feita pela Lívia Vilela,
que eu vou explicar o porquê eu não paguei nada com a cirurgia. Ela disse assim, ó: oi, Lagoinha, amo demais. No vlog a gente tá usando lá a máscara da Lagoinha, né, amor? E aí, tô falando amor porque ela tá filmando aqui pra mim, obrigado, viu, inclusive. E aí, a gente tava com a máscara da Lagoinha, várias pessoas reconheceram e falaram com a gente lá sobre isso. Mas enfim, ela perguntou assim, ó: você fez a cirurgia com plano ou particular? E na verdade eu não fiz em nenhum dos dois, sabe? Não foi nem particular e nem porque eu tinha plano. O particular, inclusive, eu fiz consultas no particular e na época assim, eu orcei aqui em Belo Horizonte, ficaria por volta mais ou menos de 7 a 8 mil reais. E seria só de um olho só inicialmente, né? Depois que eu descobri que seria dos 2 olhos, imagina, seria pior ainda. Mas não foi particular, eu também não tinha plano. Eu fiz a cirurgia pelo Instituto Strabos. E o que é o Instituto Strabos? O Instituto Strabos é uma instituição, um instituto de estudo e de ação social relacionado ao estrabismo. É uma junção de vários especialistas em estrabismo e eles estudam sobre o estrabismo, enfim, fazem vários estudos sobre isso. E eles fazem essa ação social, que é um mutirão gratuito de cirurgia. Eu participei desse mutirão, inclusive pela indicação de uma pessoa, de uma moça, que viu um post meu lá no Instagram, que eu relatando sobre a cura, né, emocional que eu estava tendo, a minha autoestima sobre o estrabismo. E ela me encontrou e falou: olha, eu tenho Instituto Strabos, eu fiz a minha cirurgia lá gratuito, faz um teste, tenta ver. E eu fiz a cirurgia pelo Instituto Strabos gratuitamente, não paguei nada por isso. Eu não paguei nada, mas não é plano nem nada, é um projeto social, uma ação social, tá bom? A segunda pergunta que eu mais recebo, principalmente quando eu explico isso, que eu não paguei nada e que eu fiz a cirurgia pelo Instituto Strabos, é a seguinte. Até o Leonardo de Jesus aqui, quem fez ela aqui, que é essa que eu selecionei, mas são várias e várias perguntas como a dele. Ele disse assim, ó: Esdras, poderia tirar uma dúvida sobre sua cirurgia? Quando você fez o procedimento do preenchimento do formulário e envio dos documentos no Instituto Strabos, quanto tempo levou para eles te chamarem para uma avaliação e depois a cirurgia de estrabismo? O que acontece? O Instituto Strabos, como eles fazem essa ação social gratuito, você tem que preencher um formulário para poder participar. São várias perguntas que você responde lá, uma pergunta socioeconômicas e tudo mais nesse sentido assim, sabe? E aí eu preenchi no final de 2019, eu acho que era mais ou menos entre agosto e outubro, por aí, não sei se foi agosto, setembro, outubro, mas foi nesse intervalo. E aí minha cirurgia sairia em 2020. Porém, em 2020 foi quando surgiu aí a pandemia, né? Então fechou tudo em São Paulo. Para quem não sabe, o Instituto Strabos é em São Paulo. E aí fechou tudo, né? Aí eles tiveram que adiar os mutirões que já tinham marcados para 2020 e o meu ainda não tinha feito nem consulta. Então atrasou aí bastante, sabe? Do meio de 2020 para frente as coisas flexibilizaram um pouco, então eles conseguiram marcar a minha consulta, né, a primeira consulta lá no final de 2020 também. Então foi mais ou menos um ano até eu ser chamado para a primeira consulta. Marquei a primeira consulta, inclusive depois que eu já tinha casado. E aí depois disso eu fui em 2021, em abril eu fui chamado para o planejamento cirúrgico e em julho, aí fiz vários exames depois disso também, e aí em julho eu fiz a cirurgia, no início de julho. Então esse tempo demorou todo por causa da pandemia, mas hoje eu sei que não está demorando mais tanto assim, notícia boa, tá? Por quê? Tem vários seguidores aqui que se inscreveram também nesse projeto social do Instituto Strabos e que já fizeram a consultas e tudo mais. Alguns já até fizeram a cirurgia, sabe? Então hoje está bem mais rápido. Fiquei sabendo também que eles estão fazendo um mutirão a cada mês.
Então isso tá deslizando muito na minha época, não como se fosse há muito tempo, né? Mas nesse período que eu fiz geralmente eram 4 só por ano, agora tá tendo mais, a demanda aumentou muito. Espero ter contribuído bastante para isso, inclusive, né? Mas estão tendo mais agora e tá sendo muito mais rápido porque tá desenvolvendo, a pandemia não tá mais garrando, né? Mas vale ressaltar também que eles não avisam prazos, tá bom? É uma pergunta que eu também recebo muito, né? Quanto tempo demora? E não tem como passar um prazo. E para mim eles não passaram, para ninguém eles passam. Por quê? A atendente lá, a secretária lá até me explicou. Como eles fazem, esse é um projeto social, eles fazem sob demanda, não tem como eles estipularem um prazo certinho, até porque senão a pessoa pode criar uma expectativa e tem diversos fatores que podem influenciar no dia do mutirão, sabe? Então eles sempre avisam antes, com antecedência e tudo mais, mas eles não estipulam prazo já, entendeu? O DJ WL do trem mandou aqui pra mim assim, ó: como é a cirurgia? Não sentiu medo? Então, gente, eu senti e não senti. Eu acho que eu fiquei mais com medo da recuperação, acredita? Da anestesia e tudo mais assim. Da cirurgia em si mesmo eu não senti medo. Por quê? Eu pesquisei um vídeo antes, sabe? Tem vídeo aqui no YouTube que mostra o procedimento mesmo, sabe? Tipo assim, eles cortando lá e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que tem gastura disso, mas eu precisei me acalmar vendo esse vídeo, acredita? Que eu fiquei tranquilo, eu falei assim, não, é uma cirurgia relativamente muito simples. Então o procedimento em si mesmo, eles cortando o músculo, enfim, costurando de novo, né, fazendo todo o procedimento cirúrgico, eu não fiquei com medo, porque eu já tinha visto, eu já sabia como era. Porém, a anestesia que eu fiquei com medo. Várias pessoas ficaram me falando que tinha gente que às vezes delirava, enfim, várias situações de reações à anestesia, e foi isso que me deu medo. Também fiquei com muito medo de, tipo assim, ter que ficar com tampão, e porque eu fiz nos 2 olhos também, eu fiquei com medo disso. Eu fiquei com medo assim de ficar ardendo, sabe, de eu não conseguir dormir. Eu recebi até uns comentários recentemente de uma pessoa falando sobre isso, que estava com medo de não conseguir nem dormir por causa da cirurgia, estava desanimando ele fazer. E graças a Deus, apesar de eu ter sentido esse medo, não aconteceu nada disso. A recuperação foi excelente, a anestesia também foi ótima, minha reação à anestesia foi excelente também. A única coisa que eu senti, eu até falo isso no vlog lá, né? A única coisa que eu senti foi a cabeça pesada. Tipo assim, nossa, na hora que eu saí minha cabeça estava pesada. Se eu andasse muito, balançasse assim, doía. E também se eu ficasse tentando girar o olho assim, né? Aí eu também tinha acabado de sair da cirurgia. Eu consegui voltar aos movimentos mais intensos assim, acho que com umas 2 semanas. Mas antes, se eu mexesse muito assim, doía um pouquinho. Mas olhando reto, parado assim, tipo, virando, tudo certinho, não doía nada. É até uma pergunta que também muita gente já me fez, se doía. Inclusive, juntando essa pergunta com a da Jaqueline Simes, eu não sei se é Simes ou Simes, mas ela disse assim, ó: assisti seus vídeos e sou monocular. Para quem não sabe, monocular é a pessoa que só enxerga de um olho. Ela até tem o outro olho, mas é cego do outro olho e tudo mais. Ela só tem uma visão mesmo, monoocular. Devido a eu ter perdido a visão esquerda, meu olho esquerdo entortou para dentro. Isso eu já ouvi dizer que é muito comum, sabe? A pessoa que tem outros casos de outras pessoas que mandaram mensagem também que tem o mesmo caso. Às vezes aconteceu até um acidente, aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou cega de um olho e por isso o olho entortou. E ela falou assim, olha, meu olho esquerdo entortou para dentro quase igual ao seu. Estou fazendo exames pré-cirurgia e estou com dúvida. Você fez nos 2 olhos? Foi anestesia geral? E por quê? Então, eu até tinha começado a falar sobre isso, responder sobre isso na última pergunta, né? Mas sim, o meu, eu tinha um olho só destacado, um olho assim, ele era mais para dentro, que para mim é o meu direito, né? Mas no caso você que tá vendo é esse daqui, o esquerdo, ele que era o mais destacado para dentro, sabe? Inclusive eu tinha o que chamam de ambliopia, que é mais conhecido como olho preguiçoso. Esse olho eu sempre tive, ele sempre foi um pouquinho mais fraco, sabe?
E aí depois dos meus 18 anos, depois você dá um Google aí, pesquisa ambliopia. E aí ele começou a entortar, começou a entrar para dentro. Aí pesquisando sobre isso, eu entendi que era o cérebro que, tipo assim, meio que vê que aquele olho não está funcionando tão bem, ele deixa de lado, por isso ele perde o alinhamento, sabe? E aí, para minha surpresa, eu descobri que eu teria que fazer a cirurgia nos 2 olhos. Os médicos lá falaram comigo assim, que eu tinha estrabismo sim nos 2 olhos, que esse daqui era bem menos, era só, acho que o músculo de cima e um outro, que acho que foram só 2 músculos aqui que fizeram a cirurgia, mas que tinha, era bem pouquinho, mas que tinha. E aí, respondendo sobre a questão da anestesia, foi anestesia geral, e graças a Deus que foi geral, gente. Eu tava meio tenso, preocupado, como eu disse em algumas perguntas anteriores, aí eu tava com medo mais da anestesia, mais da recuperação e tudo mais. E eu tava meio tenso de imaginar que seria anestesia local, sabe? Fiquei pensando, ai meu Deus, será que vão aplicar a agulha aqui perto do meu olho? E eu vendo isso, como é que eu vou ficar? Vou ficar sentindo tudo. E graças a Deus não teve nada disso, gente. Foi anestesia geral, eu dormi, tipo assim, eu só lembro, eu fiquei, né, numa sala lá da anestesia, eles me levaram para o centro cirúrgico e eu lembro de eu chegando lá, comecei a conversar com os doutores lá, com os médicos, tudo mais assim, nem vi, eu dormindo. Na hora que eu acordei, aí da anestesia, inclusive, eu acordei sentindo, tremendo muito, como se eu estivesse sentindo muito frio. E, na verdade, eu nem estava sentindo frio, porque eu estava bem coberto. Quem viu no vlog aí, viu que eu estava igual um pacotinho de presente. Mas eu estava bem quentinho e tudo mais, eu fiquei tremendo muito, sabe? Assim, era uma reação da anestesia, mas nada que foi anormal também, sabe? Assim, foi super tranquilo. Eu fiquei tentando controlar e não conseguia, mas foi até divertido, engraçado. Eles tudo riram de mim, os enfermeiros lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E foi anestesia geral, foi cirurgia nos 2 olhos, sim, respondendo as perguntas aí. Deu tudo certo, graças a Deus. A Jéssica Priscila perguntou para mim: você enxerga do olho que você operou? Sim, gente, eu enxergo dos 2 olhos. A cirurgia de estrabismo, inclusive, ela não interfere em nada da questão de grau, da questão de visão em si mesmo, sabe? Claro que, obviamente, vai melhorar porque você está enxergando certo, mas não influencia em nada, não altera grau, nada disso, sabe? É uma cirurgia, vamos dizer, externa ao glóbulo do olho, sabe? Não mexe lá dentro do olho em si mesmo, não, sabe? É no músculo que está do lado de fora. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo explicativo de como é a cirurgia de estrabismo, que vai esclarecer muita coisa. Uma médica especialista disso explicando, e assim, é super fácil de entender isso também, então não altera a visão. E eu sempre, nos 2 olhos eu enxergo, tá bom? O Léo da Pisadinha 31 respondeu assim: e não dói depois de ter feito? E anestesia, onde aplica? Eu já respondi essa pergunta sobre anestesia, né, que foi geral. Mas respondendo sobre a questão da dor, não dói depois de ter feito, a única dor que eu senti era de movimento, sabe? Tipo assim, se eu tentasse mexer o olho para um lado e para o outro, tudo mais, doía. Mas obviamente ia doer. O músculo que fez a cirurgia, poxa, estava inflamado, foi cortado e tudo mais, isso é óbvio que ia doer. Mas assim, dor de cabeça, dor no corpo, dor no olho em si, não senti absolutamente nada. Os médicos, inclusive, indicaram, falaram assim: olha, se você já toma algum medicamento para dor, tipo, vamos supor um Dorflex, um paracetamol, alguma coisa, você pode continuar tomando, pode tomar o medicamento se caso você sentir dor. Graças a Deus eu não tomei nenhum dia, não precisei, porque não senti dor nenhuma, tá bom? A única dor que eu senti foi realmente, a única dor que eu sentia era de movimentar se eu forçasse. Obviamente, é claro que eu evitei ao máximo fazer isso, tá bom? Com o tempo já ia doendo menos e acho que um mês já estava super normal já também, tá bom? E a última pergunta aqui eu deixei por último, porque essa pergunta eu tenho uma notícia maravilhosa para dar. A Adriana, o nome dela tá só Adriana aqui, ela perguntou assim, ó: a cirurgia só é feita em São Paulo ou em outros lugares do Brasil também? Olha, até o mês passado, mais ou menos, esse projeto do Instituto Stravos estava apenas em São Paulo, sim, porque é a sede do Instituto Stravos, né?
Porém, gente, eu recebi uma notícia maravilhosa, mas eu fiquei muito feliz com essa notícia, de que o Instituto Strauss fechou uma parceria com uma clínica que eu esqueci o nome, acho que é Clinos, se eu não me engano, com uma clínica na Bahia. Gente, eu tô muito feliz por isso, sabe? Porque esse mesmo projeto social que eu participei, tudo isso sim, em São Paulo, agora os baianos terão a possibilidade de participar. Eu acho que até mais, eu posso dizer até mais que os baianos. O pessoal do Nordeste vai poder participar disso, né? Porque eu mesmo, morando aqui em Minas, né, perto de Belo Horizonte, pude ir lá para São Paulo para participar. Então, às vezes, fica mais fácil quem está no Nordeste ir para Bahia do que, né, ir para São Paulo, que é muito mais difícil. Então, glória a Deus, eu estou muito feliz com essa notícia. Quero muito assim pedir a ajuda de vocês para compartilhar isso. Se você é baiano, usufrua disso, usufrua dessa bênção. Entre lá em contato com o Instituto Strauss, que eles vão te explicar. Fala que você queria ver sobre essa parceria com a clínica na Bahia. Eu sei que é em Feira de Santana. E eles vão te explicar tudo certinho. Inclusive, eu quero pedir a ajuda de vocês para compartilhar comigo, para compartilhar comigo isso mesmo, essa notícia. Tem um vídeo lá no Instagram do Instituto Strauss, exatamente o vídeo institucional falando sobre essa parceria. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Ajuda a compartilhar com os baianos, principalmente com o pessoal do Nordeste. E eu mal vejo a hora, em nome de Jesus, eu profetizo que esse projeto vai chegar no Brasil inteiro, em nome de Jesus. O que eu puder fazer para poder isso alcançar mais pessoas, eu vou fazer. Inclusive, você também, se quiser ajudar o Instituto Strauss, às vezes você não tem o estrabismo, ou às vezes você conhece alguém que tem e quer ajudar, você pode doar para o Instituto Strauss. É um projeto de ação social que depende também de doações, então você pode ajudar doando, tá bom? Todos os links sobre isso estão aqui na descrição. Essas são algumas das perguntas que eu recebi, mas tem muito mais perguntas e eu quero gravar um vídeo 2, um episódio 2 dessas perguntas para responder mais e esclarecer todas as dúvidas. Inclusive, se você tem alguma dúvida e que não foi respondida nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer poder responder você, esclarecer todas as dúvidas. Quero lembrar você também que, se você gostou desse vídeo, avalie ele para mim clicando no gostei aqui embaixo. Como eu já disse, né? Deixa o comentário aí, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. E também se inscreva no canal. A gente está rumo aos 1.000 inscritos, estamos quase chegando a 1.000 inscritos aqui no canal. Estou muito feliz por isso, muito honrado por isso. E você, se ainda não faz parte da família, vem fazer parte dessa família que só está crescendo. Tem muita novidade chegando. Estamos assim com projetos aí quase prontos para poder sair aqui para o YouTube e que vai ser maravilhoso, vai te abençoar muito, eu tenho certeza disso, tá bom? Vem fazer parte da família. Se você quiser também me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, é @EsdrasNascimento_oficial. Eu estou mais frequente por lá, né? Porque a gente compartilha o dia a dia por lá, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!